sou a professora Rose e hoje nós vamos estudar Fernando Pessoa, mas vamos estudar um de seus heterônimos, que é o Alberto Caeiro. É o guardador de rebanhos, é aquele poeta que usa os sentidos para viver. Ele diz que quem pensa nas coisas é doente dos olhos, porque quem enxerga, quem vê as coisas, não precisa pensar em nada. Então, nós vamos estudar o poema A Metafísica bastante em não pensar em nada. É isso que diz o nosso Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Nós temos aqui no canal estudos sobre os heterônimos de Fernando Pessoa e como são os heterônimos de Fernando Pessoa e por que são heterônimos de Fernando Pessoa, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Fernando Pessoa é aquele poeta responsável por introduzir o modernismo em Portugal. Ele é o poeta do século XX. Ele é o poeta que traz uma diferença para a nossa literatura. Ele cria os seus poetas para escreverem de uma forma diferente do próprio Fernando Pessoa. Então, é isso que são os heterônimos dele. Tá? Então, Alberto Caeiro é um heterônimo do Fernando Pessoa. É um poeta que foi criado pelo Fernando Pessoa. E o Alberto Caeiro diz que a metafísica é bastante não pensar em nada. O próprio nome já diz. O que vem a ser a metafísica? Se você procurar no dicionário, vai estar escrito assim. É uma área da filosofia que busca a essência das coisas, tá? Então, o que vem a ser um exemplo de metafísica? A alma é um exemplo de metafísica. A existência de Deus é um exemplo da metafísica. A finalidade da existência é um exemplo da metafísica. E o ser, enquanto ser, é um exemplo da metafísica. Então, ele diz que há bastante metafísica em não pensar em nada. Então, o que ele quer dizer com isso? Já que ele mesmo diz que a metafísica é o sentido íntimo do universo. É isso que ele diz nos poemas dele, tá? E aí, como analisar a obra de Alberto Caeiro, que vê, em primeiro lugar, os sentidos? Aliás, não existe outra coisa para ele nas obras dele. Veja bem, nós vamos analisar esse poema em 3 partes, porque esse poema é bem longo. Essa primeira parte aqui eu vou trazer uns trechos e nós vamos analisar, tá? Então, no início do poema ele diz assim: o que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. E aí, o que é importante para o Alberto Caeiro são os sentidos. E aí, nesse verso, ele diz assim: se eu adoecesse, pensaria nisso. Por quê? Porque se ele estivesse doente, ele estaria dentro de casa repousando. E daí, ele não veria as coisas, tá? E daí, se ele não visse as coisas, daí ele até poderia pensar nisso. Mas como ele vê, por que pensar? Pensar é estar doente dos olhos. E daí, ele continua dizendo assim: que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma? E sobre a criação do mundo? Não sei, para mim pensar nisso é fechar os olhos, é não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. E daí, aqui nessa parte, ele fala de várias coisas abstratas. E para ele, coisas abstratas não existem. Por quê? Porque ele não as vê. E se ele não as vê, não tem por que pensar nisso. É como se ele fechasse os olhos e não visse as coisas, mas como ele vê, ele não tem por que fechar os olhos. Ver simplesmente é o que basta para ele, porque ele usa os sentidos para ver as coisas. E se ele vê, não tem por que pensar nelas. E o que diz essa terceira parte que nós vamos estudar hoje? Olha só, o mistério das coisas. Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Olha só,
Nesse caso aqui, ele fala do sol. E aí, ele fala assim, ué, o que é um mistério? Que o único mistério é haver quem pense no mistério. Porque quem pensa no mistério é porque não vê. Quem vê, basta ver. O sol, por exemplo. Porque quem está ao sol e fecha os olhos, aí começa a pensar. E aí começa a imaginar aquela quentura e coisas que são feitas com quentura. Mas quem está somente ao pé do sol e abre os olhos e vê o sol, não pensa mais em nada. Porque o sol vale mais do que todos os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. E olha só que o Alberto Caeiro é um poeta. E ele está se referindo aos poetas, então ele está se referindo a ele? Não, porque o Alberto Caeiro é o poeta dos sentidos, é o poeta que vê. Para ele só existe as coisas que ele consegue ver ou apreciar com os sentidos. E aí ele diz que a luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Esse é o Alberto Caeiro, o poeta dos sentidos. É um heterônimo do Fernando Pessoa. É um poeta criado pelo Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa o considera como mestre, mesmo ele não tendo estudos, mesmo ele sendo simples homem do campo. Fernando Pessoa o considera como mestre. E o Fernando Pessoa que o criou. Olha só como é fantástica a literatura do Fernando Pessoa. É incrível. E no próximo estudo, nós vamos continuar estudando esse poema do Fernando Pessoa, ok? A metafísica bastante em não pensar em nada. E continue comigo. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!